Bom dia a todos, para aqueles que eu ainda não dei bom dia. A aula hoje é um tema bastante interessante, que é a encarnação. Vocês já tiveram em vários momentos, em várias aulas, comentários sobre o conceito de encarnação, sobre a importância desse processo para depuração, purificação, para a reforma do espírito, mas hoje a gente vai detalhar um pouco mais, entrar um pouco mais a fundo nesse processo. Vou compartilhar aqui minha tela. Então, essa é a aula. Deixa eu mudar isso aqui um pouquinho. Vocês estão vendo a tela, gente? Sim. Então, né? Tá. Então, deixa eu mudar aqui. O tema, então, é reencarnação, aula 101. Falta um pouco para vocês concluírem o curso, né? Nós já ouvimos, né, em diversos momentos, seja no cinema, através de livros, revistas, vídeos do YouTube, inclusive eu trouxe um aqui, falando sobre o tema encarnação. Então, é uma coisa que a gente escuta em tudo que é lugar, conceitos sobre encarnação, sobre reencarnação. Reencarnação, na verdade, é o espírito, né, ocupando um corpo, como eu costumo dizer, uma máquina biológica. O espírito, de acordo com o seu grau evolutivo, com o seu grau de consciência, ele molda, ele plastifica um corpo para ele se manifestar naquele plano que ele está atuando. No plano material, que é onde nós estamos, o nosso espírito já tem consciência, conhecimento suficiente para ocupar, né, moldar um corpo humano, uma máquina biológica humana. Em outros tempos, cada um de nós não tinha esse conhecimento. Então, nós plasmávamos, em tempos mais antigos ainda, nós plasmamos corpos no reino vegetal, e no início da nossa jornada evolutiva, da nossa caminhada, nós plasmamos corpos no reino mineral. Então, à medida que nós vamos aprendendo, que nós vamos tomando consciência, que nós vamos crescendo espiritualmente, evoluindo espiritualmente, a gente vai ganhando capacidades novas. E aí nós precisamos de corpos novos. E então, o momento atual que nós vivemos é um momento onde o corpo humano atende às nossas necessidades. No futuro, com certeza, o corpo humano, ele não vamos precisar de uma boca para podermos nos expressarmos. A gente vai poder se expressar através de pensamentos, diretamente via telepatia. Hoje nós precisamos de olhos. Pode ser que no futuro, né, na nossa próxima encarnação ou nas nossas próximas encarnações, vai chegar um momento onde nós precisamos de corpos com novos recursos. E esses recursos, por exemplo, de ter um... Ou seja, o espírito, à medida que ele vai caminhando, ele vai procurando se manifestar de uma forma melhor. E aí ele precisa de corpos melhores. E o processo da reencarnação encarnar, plastificar, construir corpos a decenar naquele plano existencial. E esses corpos são feitos de energia daquele plano. Então, aqui no plano material, nós plasmamos o nosso corpo condensando a energia desse plano. E aí nós construímos um corpo biológico. Nós temos algumas limitações que nos impedem. Então, a gente tem herança hereditária, herança biológica da família que nós encarnamos. Nós temos uma questão do karma e dharma, que também nos limita na construção, na modelagem do corpo que queremos usar. Mas esse corpo
que nós construímos, respeitando todas as limitações que nos são impostas, é um corpo construído com matéria, com a matéria com energia do astral, no mental com a energia do mental. Mas quando nós estamos encarnados na matéria, naquele plano, naquela orbe, naquelas condições onde nós possamos nos manifestar. Então, a reencarnação é isso, né? É a volta da alma, ou espírito. Lembrando que na nossa doutrina, a alma é o nome que nós damos ao espírito quando ele está encarnado. Quando ele não está encarnado, quando ele não está preso a um corpo, a uma máquina biológica, ele é só espírito. Quando ele encarna, então nós temos a alma, na nossa doutrina. Se vocês procurarem isso em outros locais, existem conceitos um pouco diferentes. Mas é isso, né? A reencarnação, então, é uma oportunidade que o espírito tem de se manifestar naquele plano material para poder evoluir. Ô, Luiz, rapidinho. Oi? Luiz, eu não ouvi. Oi. Tá me ouvindo? Karma e Dharma, você falou uma vez, eu não lembro. Eu não estou conseguindo te ouvir direito. Eu perguntei qual a diferença do Karma e Dharma. Você tinha falado uma vez. Karma e Dharma. O Karma são conceitos orientais, né, que foram importados para a nossa doutrina. Alguns espíritas não gostam de usar esse conceito, mas eu acho que tem a ver, na minha opinião. O karma são os nossos débitos, vamos colocar assim, os dharmas são os nossos créditos. E isso vem impregnado no nosso espírito, de uma forma ou não. Ou seja, tudo que nós fazemos de bom para o universo gera um dharma. E tudo aquilo que nós fazemos de negativo para o universo à nossa volta gera um karma. E quando nós não mantemos esse equilíbrio, a gente acaba tendo que pagar um preço, e às vezes o preço é alto. Na verdade, a ideia é que o espírito só consiga se libertar do processo reencarnatório quando ele zerar o seu karma, ele tiver só dharma. Enquanto ele tem karma, ele precisa se manifestar na matéria para poder depurar esse karma. Aí, quando ele tiver só dharma, ou seja, ele estiver iluminado, então ele não precisa mais se manifestar na matéria, então ele não precisa mais encarnar, ele sai da roda de samsara, ele deixa de encarnar, ele encarnar na matéria. Ele continua a evoluir, mas nos outros planos existenciais, no plano astral, plano mental. Então ele descarta o corpo físico de maneira definitiva, e aí começa a usar só os seus corpos mais sutis. Ele continua a evoluir, mas em outros planos. E nós já fazemos isso hoje, mas nós precisamos, como nós temos karma, nós precisamos periodicamente encarnar na matéria para poder depurar esse karma. Mas seria mais ou menos isso. Mas é um conceito oriental que na nossa doutrina importamos. Eu não vejo nada de errado nisso, porque o Kardec mesmo colocou que a nossa doutrina tem que ser uma doutrina dinâmica, que ela não pode ser ortodoxa, ou seja, ficar presa só aquilo que ele escreveu, só vale o que está no Pentateuco. Se não está no Pentateuco, é uma doutrina dinâmica, não tem dogmas, então ela tem que andar de mãos dadas com a filosofia e com a ciência, mas ela também não pode ser heterodoxa, aceitar tudo que queiram colocar na nossa doutrina. Só pode ser aceito aquilo que é compatível. Nesse sentido, eu entendo que esse conceito de karma e dharma pode ser incluído na nossa doutrina, porque é um conceito que não só a nossa religião utiliza, ou não só a religião hinduístas utilizam. Várias religiões pelo mundo inteiro de karma e dharma. Isso acontece de forma parecida com as questões dos chakras. Os chakras também são uma importação do hinduísmo, mas é bem aceita na nossa doutrina porque é um conceito universal. Chakras, tudo bem, Kardec falou de centro de força, mas ele não usou a palavra chakras. E hoje a gente usa de maneira bastante extensa. Alguém levantou a mão aí, eu não vi quem que era, foi muito rápido, mas... Carlos. Alguém que perguntou. Oi, Luiz. Bom dia, tá me ouvindo?
Isso. Então, Luiz, aqui, voltando aqui para o vídeo, tem alguém aí que o microfone está falhando, está cortando. Eu não estou te ouvindo direito. Repete, por favor. O seu microfone estava pipocando o áudio, Luiz. Bom, mas agora parou. Agora que você parou aí a apresentação, ele parou. Então, você Então, me ouvindo direito, então, no compartilhamento? agora sim. Mas quando eu estava falando no compartilhamento, não. Tava ouvindo sim. É que eu acho que quando você estava falando com outra pessoa, o seu microfone estava cortando um pouco o áudio, mas agora você parou a apresentação e ele voltou. Ficou normal. Espera um pouquinho, Cadu. Preciso ver se é só com você ou se é com todo mundo. Celso, você sentiu isso? Eu consigo ouvir, mas às vezes ele pipoca um pouquinho, faz um pouquinho de barulho. Mas eu não deixei de ouvir você nem um instante. Mas a gente nota que tem alguma coisa de fundo, uma interferência de fundo. Tem alguma coisa Na hora errada. que tá falando, né? Tem alguma coisa Na errada. hora que tá falando com você, tava cortando. Bem, Cadu, fala aí o que você precisa, então. Eu não entendi. Agora eu consigo te ouvir bem. Tá. Voltando lá para o quadro, né, que estava falando sobre as crianças, né? Tinha as situações que comprovavam a reencarnação, né? Eu ia falar sobre um filme que chama A Minha Vida e Outra Vida. Não sei se vocês já assistiram, se vocês conhecem. Eu já ouvi falar nesse filme, mas eu não vi, não. Ele fala de uma moça lá dos Estados Unidos. Eles têm, a maioria dos americanos, eles têm aquela religião deles, eu não sei bem que religião que é, né? Se é batista, e ela era dessa religião. E ela tinha, desde pequena, na cabeça dela, algumas imagens, né? E ela não entendia por quê. E aí vinha na cabeça dela uma igreja, via na cabeça dela uma cidade, e aí de repente veio o nome da cidade, chamada Malahide. E isso é um fato comprovado, né? Porque lá no filme mesmo tem lá a imagem da moça, tal. Eu não vou contar aqui o filme, mas assim, veio as imagens dela, ela começou a ver e ela comprovou isso. Ela foi até a cidade, ela fez, né? Levantou. A família dela foi muito contra, né? Ficava criticando ela, falava que ela estava com um problema na cabeça, etc. Mas era só para contribuir com esse tema aí que eu achei, assim, até hoje o que eu achei mais interessante assim de comprovação que eu vi, Cadu, eu vou passar um videozinho agora que vai ilustrar bem isso aí. É um videozinho que eu peguei do YouTube de 10 minutos que vai ilustrar, vai falar, de repente até vai falar desse caso aí. Tá? Tem vários casos estudados, o Jim Tucker, o Ian Stevenson, o Ian Stevenson já faleceu, mas mas deixou vários livros, inclusive em português, falando sobre esse tema, estudando de maneira científica, com método científico, o problema da encarnação, né, esse conceito, e o seu discípulo, Jim Tucker, também até hoje estuda e tem vários livros publicados, inclusive em português. Mas eu vou passar um videozinho que vai ilustrar bem isso que eu estou falando e isso também que o Cadu levantou aí. Vamos continuar, só para a gente não espero que não piore o áudio, né? Mas vamos tentar ver o que a gente consegue fazer aí. Eu vou, então, compartilhar minha tela de novo. Então, eu estava falando aqui, ó, o Ian Stevenson é o primeiro homem da ciência que dedicou a sua vida a estudar esse tipo de coisa, esses fenômenos de reencarnação, onde crianças lembram de vidas passadas. E ele tem quase 1000 casos catalogados sobre isso. O discípulo dele, o Ian Stevenson, é falecido, né? O discípulo dele é esse aqui, Jim Tucker, né? Continuou o trabalho do mestre dele, né? Ele é uma visão científica sobre o processo. Eles não dizem nem que sim, que existe a encarnação, porque fisicamente não conseguiram se comprovar ainda, mas ele levanta um monte de casos, quantifica, qualifica esses casos, classifica esses casos e procura, né, explicações e sugere
várias explicações para diferentes casos, mas a explicação única para todos os casos é a reencarnação, não tem outra. Existem casos particulares onde você consegue encaixar uma explicação, mas uma explicação única e simples. Aí, então, a Vale do Ocã, né, entra forte aí, porque a resposta para um problema é sempre simples e é única, é a encarnação. A encarnação explica todos os casos estudados por eles e de maneira simples. Agora, se você procurar explicações outras, você até encontra para alguns casos, mas não é uma explicação que sirva para todos os outros casos. Eu, então, prefiro ficar com a resposta, né, única da reencarnação. Quem puder ver isso em livraria, comprar, que tem vários casos, e é uma visão científica sobre essa questão. Mais de 2.000 casos, eu falei, e ele viajou o mundo inteiro, Ian Stevenson, ele é americano, mas viajou o mundo inteiro atrás de confirmações de casos, fazendo entrevistas, analisando documentos, conversando com médicos. E já o Tim Tucker, que é o discípulo dele, está mais nos Estados Unidos, mas também continua pesquisando. Então, sabe, são coisas que realmente não se encontra explicação, como o caso também de uma garota indiana que cresceu e sempre comentou da vida que ela tinha numa outra família, e o Stevenson foi procurar pesquisar sobre isso e descobriu que a família existia, que realmente elas tinham perdido uma filha com o nome que a menina dizia que tinha, a menina que estava encarnada atualmente, que ela tinha falecido como ela disse que tinha falecido, né, afogada num riacho, enfim. Só que eram cidades muito distantes umas das outras, as famílias não tinham nenhum tipo de conexão. Enfim, tem vários casos aí, depois eu vou passar o link, mas quem precisar no YouTube vai encontrar outros casos. Mas continuando, então, a apresentação, deixa eu compartilhar a tela de novo. Sentido da vida. O que acontece depois que morremos? Simplesmente apodrecemos debaixo da terra? Agora tá ótimo. Existe vida após a morte? Então, São dezenas de perguntas que até hoje a humanidade não conseguiu responder. Mas uma delas é bem curiosa e muito debatida ao redor do mundo. Será que reencarnação realmente existe? Para quem não sabe, a reencarnação é a ideia de que, depois da morte, o nosso espírito seria capaz de encarnar novamente em outro corpo. Resumidamente, quem crê em reencarnação acredita que a morte física não tem nada a ver com a morte do espírito, que volta ao ciclo de renascimento, e isso se repete até que o espírito alcance o autoaperfeiçoamento. Ao longo da história, muitos estudiosos tentaram entender e provar que a reencarnação existe. Até agora, não há um resultado conclusivo, apesar de muitas teorias religiosas. Mas existem alguns relatos de pessoas que afirmam ter lembranças de suas vidas passadas. Meu nome é Ivan Lima e mostro para vocês alguns casos de crianças que disseram se lembrar das vidas anteriores. O Dr. Jim Tucker, professor de Psiquiatria e Ciências Neurocomportamentais da Universidade de Virgínia, há anos se dedica a estudar crianças que se lembram de coisas de uma vida passada. Para ele, 70% das crianças têm uma suposta memória da vida anterior, às vezes da morte. Em outras ocasiões, a lembrança envolve a casa em que a pessoa morava. Segundo os pesquisadores, essas memórias atingem principalmente crianças entre 2 e 6 anos. O primeiro caso que quero contar para vocês é o de uma criança chamada Lucky Roman. Alguns anos atrás, Erica, mãe de Luck, notou uma mudança no comportamento do seu filho. Na época, ele era muito pequeno, tinha apenas 2 anos de idade e adorava brincar com um brinquedo que ele chamava de Pan. Até aqui tudo bem. Toda criança dá nome aos seus brinquedos. O problema é que Luck
passou a chamar de Pan várias outras coisas, o que deixou Érica muito preocupada. Ao questionar quem era Pan, Érica se surpreendeu. Seu filho disse o seguinte: eu era Pan. Eu morri, fui para o céu, vi Deus e ele me mandou de volta para baixo. Quando acordei, eu era um bebê e você me chamou de Luck. A criança também falava que quando era uma garota, tinha o cabelo preto e que costumava ter brinquedos iguais aos que tinha em sua vida presente. Achando toda aquela situação bizarra, Érica pediu para que Luck contasse mais detalhes da vida de Pan. Segundo a mãe relatou, Luck disse que morava em Chicago e que costumava andar de trem. Sobre sua morte, Luck disse que foi em um incêndio e fez um movimento com a mão como se estivesse caindo. Depois de fazer algumas pesquisas, Érica encontrou uma história de um incêndio que tinha acontecido em 1993 no Paxton Hotel, onde morreram dezenas de pessoas, inclusive uma mulher chamada Pamela Robinson, de 30 anos. Ao perguntar Luck qual a cor da pele de Pan, ele respondeu que ela era negra, exatamente igual à descrição que Érica tinha encontrado de Pamela Robinson. Na época, se eu não me engano, em 2013, a história de Luck ficou muito famosa nos Estados Unidos. Ele chegou a ir em um programa de televisão, onde, ao ver as fotos de várias mulheres diferentes, Luck conseguiu apontar qual delas era Pamela. Será que Luck realmente é a reencarnação de Pamela? Ou tudo isso é resultado de uma fantasia? O nosso segundo caso envolve o pequeno James Leininger. Tudo começou há 20 anos atrás, quando no dia 1º de maio de 2000, o pequeno James acordou os pais dando gritos inesperados no meio da madrugada. Na época, com apenas 2 anos de idade, seus pais acharam que eram apenas pesadelos, algo normal que acontece com qualquer criança. Com o tempo, mais coisas estranhas continuaram acontecendo. James adorava brincar com aviões e nas suas brincadeiras e nos desenhos que fazia, ele sempre envolvia bombas, mísseis e fogo. Em um dos seus pesadelos, James gritava coisas relacionadas a aviões, dizendo que sua aeronave estava pegando fogo. Isso faz algum sentido para você? Bom, um dia, Bruce e Andrea, os pais de James, o acordaram de um pesadelo e perguntaram para o filho o que estava acontecendo. James disse que seu avião tinha pegado fogo por causa dos mísseis japoneses, que havia decolado de uma base chamada Natoma e que tinha um amigo chamado Jack Larsen. Ele ainda ressaltou que quando os japoneses derrubaram sua aeronave, ele acabou morrendo em Iwo-Jima. Curiosos, os pais de James resolveram investigar o caso. Eles procuraram nomes, sobrenomes, dados geográficos, datas, ocorrências, locais e pessoas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Depois de muita pesquisa, os pais de James encontraram a história de um homem chamado James Huston, que tinha morrido no dia 3 de março de 1945, na Batalha de Iwo Jima. James Huston morreu quando tinha 21 anos de idade, enquanto completava sua última missão antes de voltar para casa. Seria James Leininger a reencarnação de James Huston? Bom, nesse momento, os pais de James sabiam que as lembranças não eram frutos da sua imaginação. A memória de James e sua história foi contada no livro A Volta, escrita por Bruce e Andrea Leininger. Caso você goste de histórias envolvendo reencarnação, fica aqui a minha indicação de livro. Esse caso é muito parecido com a história de um garoto de 4 anos, que surpreendeu sua mãe quando afirmou que foi morto a tiros na garganta em uma vida anterior. O garoto, chamado Edward Austrian, tinha uma dor de garganta que nunca passava, consequência do tiro que tinha tomado na vida anterior. Edward dizia que se lembrava exatamente de quando tinha 18 anos.
que vivia na França e que uma de suas últimas memórias da vida passada era o gosto de sangue na garganta e a chuva caindo em uma trincheira repleta de lama. Para os pais do garoto, esse era um indício de que ele tinha lutado na Primeira Guerra Mundial, na vida passada. Apesar de ter sido levado em vários médicos, nenhum deles conseguiu encontrar o problema na garganta de Edward. A solução foi retirar as amígdalas de Edward. Depois que isso foi feito, misteriosamente, surgiu um cisto na garganta do garoto. E aí veio o acontecimento mais estranho. Quando os pais de Edward começaram a conversar com ele sobre suas memórias, o cisto começou a diminuir, até que desapareceu por completo. Para seus pais, Edward é a reencarnação de um soldado que lutou a Primeira Guerra Mundial. Em outro caso, que foi estudado pelo Dr. Jim Tucker, um garotinho chamado Ryan afirma ser a reencarnação de um homem que morreu há mais de 50 anos. Esse homem seria Martin Martin, um ator norte-americano de Hollywood. O caso que aconteceu em Oklahoma surgiu quando Ryan começou a ter pesadelos estranhos. Depois de um ano tendo pesadelos com frequência, ele resolveu contar para Cindy, sua mãe. Ele chegou até ela e disse: "Eu tenho algo que eu preciso te dizer. Eu costumava ser outra pessoa." O que fez a família pensar que não era apenas imaginação. Foram os detalhes contados por Ryan. Ele contou sobre as viagens que fez pelo mundo, que trabalhou com estrelas de Hollywood, como a atriz Rita Hayworth, e até chegou a dançar na Broadway, em Nova York. Depois de analisar o caso, o Dr. Tucker confirmou que realmente havia muita semelhança entre as memórias de Ryan e a vida de Martin Martin. O mais assustador é que a criança, apesar de frequentar a igreja, nem sabia o que era reencarnação. No começo, os pais ainda estavam céticos quanto a essa história, mas tiveram certeza da reencarnação do filho quando um dia, após fazer uma pesquisa e encontrar a foto de um filme de 1932, onde Martin Martin estava, Ryan apontou o ator e disse: "Esse sou eu. Esse é quem eu era." Agora o caso é de um garoto chamado Gus Taylor. Quando a criança tinha quase 2 anos de idade, ele disse a seu pai o seguinte: "Quando eu tinha sua idade, eu costumava trocar as suas fraldas." Seu pai achou aquela situação completamente estranha, mas ignorou. 2 anos depois, quando Gus tinha 4 anos de idade, Gus disse que costumava ser Aldi, seu avô, que tinha morrido 1 ano antes do seu nascimento. O pai de Gus, mais uma vez, ignorou o que o filho disse, mas ficou com aquilo na cabeça. Só que, uma terceira ocasião, o garoto viu um álbum de fotos de família. Ele imediatamente apontou o dedo para seu avô nas fotos e contou detalhes sobre o primeiro carro que ele teve. Apesar de nunca ter conhecido ou visto fotos do avô, ele sabia quem era. Mais estranho ainda foi quando Gus contou que a irmã de Aldi havia sido assassinada e enterrada na Baía de São Francisco, algumas décadas antes. Um segredo que havia sido guardado de Gus e que, inclusive, era um tabu na família. Qual a explicação para todos esses acontecimentos, hein? A única hipótese é que essas pessoas realmente reencarnaram. E você, acredita que o fenômeno pode acontecer? Bom, eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau. Todos conseguiram ouvir bem? Sim. Então, é algum problema na alimentação do meu note mesmo. Eu ligo a fonte, eu liguei de novo, está acabando a bateria. Bem, continuando aqui. Então, como eu falei, se a gente for procurar explicações individuais para cada caso, de uma explicação única para todos os casos, uma explicação que seja simples, e Kardec, né, no Livro dos Espíritos, explica bem
os porquês possível, e é a única possível para isso. E no livro Céu, Inferno, na Gênesis, ele também tem mais detalhes sobre isso. Bem, quem acredita em aceitar a encarnação? Isso é uma coisa que está espalhada por todas as culturas do nosso planeta. Então, em todos os povos, independente de religião, de cultura, existe a crença de reencarnação. Muda alguns conceitos em algumas culturas, você pode retroagir e encarnar como animal, em outras não. Eu trago aqui, na sequência, vários textos onde já se fala, né, de reencarnação. 320 antes de Jesus, diz o seguinte: o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda de suas prévias ligadas a algum acontecimento de uma vida precedente. Ele não consegue precisar a data ou lugar desse acontecimento, apenas notas se seriam reveladas. Isso aqui está no papiro, né, escrito em copta, né, no hieroglifo. Claro que antes de Jesus, mais de 1000 anos antes de Jesus, né, se a gente voltar no tempo, aqui a gente é do Egito, ou seja, faz bastante tempo. Alguns colocam isso aqui, se analisa os fatos. Eu penso mais que essa época aqui é a época de Moisés, mas o de José é mais 1500, 1600 antes de Jesus. Mas tem uma literatura que já traz. Eu prefiro acreditar que isso aqui, essa época é a época de Moisés. Mas, ou seja, de qualquer forma, muito antes de Jesus nascer, já se acreditava nisso. O Código de Manu, isso aqui já está disponível na antiga Babilônia, ou seja, uma coisa muito antiga. Né, na teoria, os hindus é o povo que tem mais coisa escrita em mais de 1000 anos que acredita-se hoje. Ou seja, né, as cidades, os aglomerados humanos estavam começando e eles já têm relatos sobre isso. Aqui na Grécia, né, Platão, Sócrates acreditavam em reencarnação. Santo Agostinho, um santo católico, olha o texto que ele nos deixa do século IV. Não teria minha infância atual sucedido a uma outra? Teria eu estado em algum lugar? Seria alguém? Não teria eu vivido em outro corpo ou em qualquer outra parte antes de entrar? Um detalhe curioso é que a própria Igreja Cristã, a Igreja Católica, né, a Igreja Universal, só foi na reencarnação no final do século IV, né, no Concílio de Trento, e depois foi corroborado isso no século V. Para os cristãos, esse conceito existia nos primeiros tempos de reencarnação. Só no século III e IV que foi, por influências políticas, houve, então, acerto que reencarnação não faz parte da doutrina cristã. Só a ressurreição, no final do século IV e início do século V, foi trocado a reencarnação pela ressurreição. Ou seja, na ressurreição, o espírito dormindo e só vai acordar no dia do juízo final. E nesse dia do juízo final, ele vai para o céu. Qual que é o concílio? Tem todo esse processo que a gente já conhece. Alguém quer perguntar alguma coisa? Qual é o concílio do quê que você falou? Então, o concílio de Trento foi o primeiro concílio que padronizou, expurgou a reencarnação do... Agora, eu acho que estou na dúvida se foi de Trento, mas acho que foi no final do século IV. O primeiro concílio que questionou a reencarnação, e depois no século V, no outro concílio, que é a reunião dos papas, né, dos pais da igreja, que hoje seriam arcebispos, né, e bispos e papas, foi fixado que a reencarnação não faz parte da doutrina. De Nicéia também, né? Tem o de Nicéia, isso, não é Trento, não, foi o de Nicéia. Na verdade, foi o primeiro que questionaram isso. Continuando aqui, estou preocupado com o tempo, para não estourar. Então, João Batista, por exemplo, Mateus, né, que, de acordo com Mateus, foi também tem, né, na Epístola de Coríntios, Paulo fala sobre isso. E tem a famosa passagem bíblica, um fariseu, um homem sacerdote, pertencia à cúpula judaica, né, ao Sinédrio, e ele diz claramente
uma possibilidade, é uma verdade. E qual o propósito da reencarnação? Depuração e aplicação da justiça divina. É basicamente isso. Ou seja, por amor e misericórdia, o divino, né, nos permite, nos dá a possibilidade de reencarnarmos, e é através desse processo que a justiça divina é feita. Na verdade, nós não temos escolha. Nós podemos, quando desencarnados, resistir a uma encarnação por um determinado tempo, mas vai chegar um momento que ela é compulsória. Então, mesmo os espíritos que, do outro lado, possuem uma posição avantajada em que não e recusam se reencarnar, porque aí eles vão, mesmo que eles escolham a família, não é garantia que eles vão conseguir se dar bem, vai ter uma hora que é compulsório, né? É como quanto mais tempo passa, maior é a força de atração para que eles reencarnem, aonde o espírito recalcitrante, ele é obrigado a encarnar para depurar o espírito. E isso faz parte, então, da justiça divina. E isso explica, né, questionamos, por que aquela pessoa tão boa se dá mal e aquela pessoa que é tão ruim se dá bem? Ou por que algumas pessoas passam fome e outras não? Por que algumas pessoas nascem com problemas físicos graves que não conseguem nem se manifestar? Enfim, nesse processo de reencarnação, né, para essas mazelas que afetam vários espíritos quando eles estão encarnados nesse plano. Espíritos que sofrem problemas quando encarnado e sem uma explicação científica ou lógica, no primeiro momento, que diga por que aquele espírito sofre. Então, na verdade, fica mais claro que o karma dele é tão alto que, mesmo ele escolhendo a família, mesmo ele ganhando a corrida porque o processo reencarnatório, né, só para a gente adiantar um pouquinho, o processo reencarnatório é mais ou menos isso mesmo. A gente escolhe a família de acordo com os nossos interesses, de acordo com o que nós planejamos e foi orientado para reencarnar, e nós entramos numa corrida para encarnar naquela família, que seria uma corrida dos espermatozoides. Mas só tem um vencedor. Se nós ganharmos o vestibular, o concurso, e conseguirmos, então, entrar naquela família, a gente herda toda a herança biológica, karmática da consciência coletiva daquela família, e, ao mesmo tempo, também a gente traz o nosso karma, que nós não conseguimos depurar em outra vida. E nessa encarnação, então, na hora que nós vamos plasmar o nosso corpo físico, de acordo com essas heranças, essas limitações que nos são impostas, nós não conseguimos moldar um corpo com algum problema físico. Mas foi porque as limitações que nos foram impostas impediu que nós moldássemos um corpo perfeito. E aí, essa experiência, de alguma forma, vai depurar o espírito para uma próxima existência. Então, na verdade, quando dizem que nós escolhemos os pais, escolhemos aonde nascer, né? Escolhemos porque nós julgamos necessário, nós nos foi colocado isso por espíritos mais evoluídos, nos aconselhado que nós fizéssemos isso. Só que nem sempre a gente consegue encarnar onde quer. Então, nós escolhemos as famílias, né? Mas a gente fica tentando. E esse processo de reencarnatório, na prática, é isso, é uma oportunidade para que nós reparemos nossos erros, perdoando aqueles energias, para reduzir o nosso karma e produzir karma através do amor, aprendendo a amar. Então, como eu falei, é o balanço desse karma e dharma que faz com que nós evoluamos, né, nas nossas diversas reencarnações. Então, sempre que nós encarnamos, né, o nosso karma é aplicado àquela encarnação, mas as limitações, né, de herança genética e herança karmática da família, que cada família tem sua consciência coletiva, como cada cidade, cada estado, cada país. E quando nós escolhemos um local, nós acabamos herdando toda aquela consciência karmática coletiva daquele local.
limitações que nos foi imposta, mas escolhidas também por nós. Porque não lembramos, é meio que intuitivo, né? Se nós lembrássemos de outras encarnações, isso ia ser, na maioria das vezes, contraproducente à nossa evolução, caminhar. Então, de maneira proposital, quando nós encarnamos, o nosso eu, o nosso ego, fica superior à parte consciente. O inconsciente e o subconsciente ficam com essas informações ocultas, só aflorando em determinadas situações, ou porque provocamos, ou porque aquela memória nos veio para nos ajudar a passar por algum problema, falamos alguma coisa, ou fazemos alguma coisa, porque na nossa memória de outras existências, que normalmente está inconsciente, ela aflorou naquele momento, nos trazendo como se fosse... Mas aí é uma coisa boa. Mas outras vezes a gente fazer um processo de relembrar, um processo de lembrar de vidas passadas, acaba sendo complicado se não for um terapeuta. Alguém falou alguma coisa? Eu falei sobre horários. Falam... Já estou terminando aqui, o Celso. Mais 2 minutinhos, 3 minutos eu termino. Tá, ok. Então, o processo da reencarnação está descrito na Gênese, nos livros também de André Luiz, através de Chico também, esse processo é bem detalhado. No Pentateuco de Kardec, você tem várias partes, comentários sobre isso. Mas o processo é do ser humano, ou seja, quando o espermatozoide entra no óvulo, é quando o espírito faz a sua primeira conexão com a matéria deste plano. E à medida que o tempo vai passando, essa conexão cada vez mais conectado. Isso, o processo normal é que isso demore 9 meses para esse acoplamento do espírito com o corpo se complete. O fio energético que é conectado via chakras, né, que está no nosso plexo solar. Então, essa conexão, esse fio de prata, conecta o espírito ao corpo. E o espírito, como se fosse um boneco de marionete, ele é manipulado pelo espírito. Quando o espírito, por causa da energia vital, está fraca, né, ele não tem força suficiente, não tem vontade suficiente, esse corpo se dá a morte física. E aí o cordão de prata se rompe, o espírito volta, né, ele perde o corpo físico e volta para o plano astral, usar as roupas, o corpo do plano astral. E esse acoplamento se dá na fecundação, onde é feita uma amarração, né, do plexo, do chakra, umbilical do físico para o corpo astral. E aí é feita a conexão, né, dos corpos. E à medida que o tempo vai avançando, o espírito está totalmente conectado ao corpo físico. Mentalmente, essa conexão completa, ele só consegue se desligar do mundo astral, do plano astral, que é o plano imediatamente superior ao plano físico, a partir dos 7 anos. Nos 3 anos, ele vai se desligando, se desconectando do plano astral e ficando só com a consciência, né, com o ego conectado ao plano físico. Por isso que as crianças, né, têm uma facilidade maior de falar com espíritos que estão em outros planos, porque ainda tem essa consciência, a conexão já está plena, te deu no nascimento. Mas a consciência ainda está se conectando, né? A consciência, na verdade, está se desligando, né, do plano astral. Por isso que ela lembra ainda. Bem, aqui eu faço um resumo, então, né? Esse aqui é o último slide. Eu faço um resumo, então, das coisas que a gente precisaria destacar dessa aula. O que é a encarnação, se existem comprovações, quantas vidas eu tive. A gente não sabe quantas vidas tivemos, né? E não é a quantidade de vidas que define a consciência, o nível evolutivo que
que o espírito teve. E quantas vidas teve, é meio relativo essa pergunta, porque vidas humanas ou vidas encarnadas no plano material, como animal, no reino vegetal, enfim, quantas encarnações tivemos nos diferentes reinos? A gente não sabe, não dá para saber. Tá? Não foram muitas, como algumas pessoas acham, não foram, porque os espíritos eles têm um tempo de maturação para se conectar, para retornar. Existem alguns casos com retorno imediato, existem casos no retorno demora mais, mas ele demora para reencarnar. E essa reencarnação não significa necessariamente nesse plano, ele pode nascer no plano material, mas não necessariamente nessa ordem, pode vir de outro sentido, que a maioria dos espíritos encarnados hoje nesse planeta, né, planeta Terra, não é a primeira encarnação neste planeta. Ou seja, a população de 7 bilhões, mais de 7 bilhões de espíritos encarnados, não faz sentido se a gente pensar que no início do século XX, ou seja, nos anos 1900, qualquer coisinha, a população do mundo não chegava nem a 2 bilhões. Ou seja, em menos de 150 anos, de 2 bilhões foi para 7 bilhões. Mais que triplicou. Ou seja, tem muito espírito que está encarnando neste plano pela primeira vez. Pode ser que nós, né, tenhamos na primeira encarnação, ou no máximo uma segunda encarnação neste planeta. Ou seja, nossa evolução, né, como espírito se deu em outra ordem, em outras situações, no plano material, mas em outros locais. E talvez porque esse planeta está mudando para um mundo de regeneração, é que nós começamos a encarnar aqui, porque nosso espírito já está também entrando, né, necessitando de um mundo de regeneração, não mais um mundo de provas e expiações. Sempre fui, para que serve depuração? Sempre fui homem ou mulher? Depende da nossa necessidade. O espírito não tem sexo. Porque existe, porque é necessário, em que momento nós chegamos ao corpo, como eu falei, os Vedas já falam de reencarnação há 5 mil antes de Jesus, porque não lembro, porque é melhor para nós, Jesus falou disso, Nicodemos é a passagem mais comum. Como é o processo? O processo é um concurso, onde você consegue fecundar o óvulo. Cada espermatozoide, você tem lá um espírito querendo encarnar, né, naquela família, por N motivos. Então nós trazemos uma grande responsabilidade, porque de viver a vida intensamente, porque nós ganhamos um concurso, uma corrida, onde podiam estar correndo com a gente um novo ar, ganhamos. Então, nós temos que fazer o nosso melhor para fazer jus a esse privilégio. Quantas vidas terei? Ninguém sabe. Né? Isso depende eu faço sempre para o Celso esse PowerPoint. O outro eu passei, Celso, eu estava olhando aqui, mas eu vou passar de novo para você, o último. Vou passar esse também, e depois eu passo o link também desse vídeo, do YouTube, mas eu passo o link para ficar mais fácil. E é isso.